Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Empolgados, animados? Espero que estejam aí com as tarefas da semana já praticamente todas prontas. Quem não me enviou ainda, envia. Eu estou fazendo as correções, algumas que já me enviaram eu não fiz ainda, estou fazendo, se Deus quiser a gente consegue concluir aí até o final de semana, tá bom? Hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 5, hoje dia 3 de setembro, dia 3/9, nós vamos iniciar o capítulo 5. E aí eu fico me perguntando, será que nós vamos conseguir chegar no final do nosso livro de língua portuguesa nesse bimestre? Temos muitas coisas pela frente, né? Nós temos aí até a unidade 9, nós estamos iniciando a 5 agora na metade do terceiro bimestre. Vamos trabalhar bastante para a gente conseguir chegar lá, de repente a gente consegue adiantar algumas partes, pula algumas para a gente conseguir chegar lá no final. Hoje nós vamos trabalhar aí na página 146 e 147 do livro de vocês, onde nós vamos começar a pensar aí sobre contos. Nós já vimos nas lições anteriores sobre o conto. E aí, como nós já vimos nessas aulas anteriores, lá no ano passado, no segundo ano, eu não tenho bem certeza se nesse ano a gente já viu sobre os contos, mas a gente sabe que os contos, eles são uma narrativa de prosa, né? Fictícia, que não é a representação da realidade, é uma história que foi criada e que tem aí os mesmos elementos de um romance. Por exemplo, ela vai ter o narrador, vai ter os personagens, vai ter o enredo, que é a história que se passa ali, vai ter a questão do espaço, do tempo, né, de onde isso acontece, em que tempo isso acontece, em quanto tempo. Ela vai se basear num conflito único ali de um acontecimento. Então ela baseia-se nesse conflito, no desenvolvimento do conflito, né, do desenvolvimento do acontecimento e na resolução desse conflito, já numa historieta que a gente poderia dizer assim, uma história curta. Então o conto é uma história curta, pequena, fictícia, que não é real e que traz toda essa fantasia aí para nossa diversão, né? Digamos assim. Então, hoje, nós não vamos estar começando a trabalhar sobre o conto qualquer, né? Sobre qualquer tipo de conto, não. Nós estamos falando sobre um conto que nos faz tremer, olha só. Tô com medo. Não tem aquela história que a gente... Hoje em dia é tão raro isso, né? Mas antigamente eu me lembro que a gente juntava as famílias, né? Juntava lá os primos, irmãos. E aí sempre tinha alguém que à noite às vezes não tinha energia. Então a gente sentava, né, ali numa roda e alguém ia contar as histórias. E muitas vezes tinham esses contos aí que eram os contos de tremer, que a gente chama de contos de suspense, ou contos de terror, né? Que a gente ficava assim... com medo, mas são histórias que trazem a nossa emoção, que mexem aí com a nossa emoção, e isso é muito legal, tá bom? Então a gente vai pensar um pouquinho aí sobre esse assunto, né, nas próximas atividades aí, trabalhando sobre os contos chamados, esse que a gente fala contos de tremer, porque dá medo e tudo, mas o nome é um gênero textual, contos de suspense. Então nós vamos ver aqui, eu vou só dar uma idinha na página seguinte e depois a gente volta nessa. Só um minuto, pera lá. Isso, então aqui nessa página, deixa eu só diminuir o meu tamanho aqui para vocês verem aí, né, o desenho, deixa eu me colocar aqui mais do ladinho aqui. Então, aqui a gente aí na página 147, a gente vê aí como se fosse um monstro assim, né, caminhando, e a gente vê aqui abaixo que essa cena que nós estamos vendo aí é uma cena do filme Onde Vivem os Monstros, tá? Que foi lançado aí nos Estados Unidos em 2009. Onde Vivem os Monstros. Quem já assistiu esse filme? Quem não assistiu, tenta assistir, vamos ver lá, vamos nos divertir. Ok? Então, assim, na unidade 5, contos de tremer, contos de fazer tremer, nós vamos ter a oportunidade de ler contos de suspenses, de perceber a importância da escolha das palavras para promover o clima de suspense, porque assim, quando você vai contar uma história, um conto normal, você pode usar palavras que trazem
alegria, emoção e tal. Quando você vai, o seu objetivo é trazer esse suspense, esse frissor, né, esse medo, então você vai escolher as palavras corretas para poder despertar isso na pessoa que está lendo ou que está ouvindo esse conto, tá? E nós vamos também reescrever um conto fazendo modificações da história. Então, isso que nós vamos fazer em relação aos contos de suspense que a gente vai ver aí nessa unidade. Então vamos voltar lá na página 146 que a gente vai ver as perguntinhas que vocês precisam responder aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Então aqui, pensa aí. Você passaria a noite em um lugar como mostrado na imagem? Por quê? Olha bem para a imagem. Quando você olhar aí no seu livro, você vai ver que a imagem ela se completa nas duas páginas, né? Na página 146 e na página 147. É uma imagem só. Então, olha para essa imagem e pensa assim, você passaria a noite num lugar desse daí? Se sim, porque sim, e se não, porque não. Tá bom? Depois, na questão 2, que palavras você usaria para descrever a floresta que aparece na cena? Como você descreveria? Quando a gente fala em descrever, a gente está falando em dar características, tá? Então, você vai olhar para a imagem e vai imaginar como é essa floresta. Ou seja, você vai dar adjetivos, tá bom? Para essa floresta aí. E na questão 3, o que é possível acontecer em histórias que se passam em ambientes assim? O que você acha que pode acontecer em histórias que tem esse fundo aí, esse ambiente, esse espaço, esse tipo de espaço onde ela acontece? E aí você vai colocar a sua opção, tá bom? Mas depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês tenham aí uma atividade extra. Vocês vão lá na internet e vão pesquisar lá, ou vão perguntar para alguém, vai usar aí a criatividade de vocês. Vocês vão pesquisar sobre contos de suspense, tá? Infantil, viu, gente? Então, conto de suspense infantil, ou do 3º ano, fundamental, que você quiser colocar lá, já vai te direcionar para essas atividades mais para a idade de vocês, tá bom? E aí vocês vão pesquisar e vão depois, vocês têm 3 opções de me apresentar isso, a pesquisa de vocês. Vocês têm a opção de escrever no caderno de vocês a pesquisa que vocês fizeram, o conto, né, que vocês encontraram. Vocês têm a opção de gravar um áudio lendo esse conto que vocês pesquisaram. E vocês têm a opção melhor ainda, que é a que eu acho mais top das galáxias, que é você gravar um vídeo lendo esse conto de suspense que vocês encontraram, tá bom? Então essa é a tarefinha de hoje. Vocês vão fazer as atividades aqui da página, pensar, né, nessa introdução. Depois vocês vão pesquisar aí um conto de suspense infantil e vão ou escrever no caderno de vocês, tirar foto e mandar para mim, ou vocês vão gravar um áudio fazendo a leitura, ou vocês vão gravar um vídeo fazendo a leitura ou contando. Se você conseguir contar o conto sem precisar ler, melhor ainda, tá bom? Então, esse é o complemento da atividade de hoje. A página aqui do livro e a pesquisa e a apresentação do resultado da pesquisa de vocês, tá bom? Tenha um excelente final de semana. Quem está com atividade atrasada, aproveite para colocar em dias. Nós já passamos do meio do bimestre. E aí, quem ficar sem atividades, nós vamos ficar sem nota. E sem nota a gente não consegue avançar, tá bom? E também não consegue aprender. Então, se dedica aí, se esforçam, façam o melhor de vocês, porque eu sei que vocês são capazes, tá bom? Capricha, quero ver a produção do trabalho de vocês. Olha, beijo grande no coração, tenham um excelente final de semana, aproveitem para descansar também e curtir a família de vocês. Fiquem com Deus, até segunda-feira.